Olá, eu sou Ana Paula, sou a sua professora de História e eu preparei uma aula super especial para hoje. Vem comigo! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de História. O tema de hoje é pré-história. Nós vamos ver, alguns conteúdos relacionados ao que a prova do Enem pede mais sobre essa temática. Então, vejamos o que é que nós vamos aprender hoje sobre a pré-história. A origem desse termo, as principais características desse grande período e quando foi que ele começou e quando foi que ele terminou, né? Lembrando que as provas de Enem, os vestibulares, eles não exigem mais que você saiba exatamente tudo sobre o passado, até porque essa é uma tarefa impossível, mas apenas alguns detalhes pontuais que nós vamos ver ao longo dessa sequência de vídeos. Então, vamos começar falando aqui sobre o que é a pré-história, né? Por que esse termo? Por que é que ele foi definido, criado, né? Ele se refere ao período no qual os seres humanos não dominavam a escrita. E aí vamos ficar atentos a isso, porque essa é uma temática que gera muita polêmica. Se a gente for parar para pensar, Se antes de aprender a escrever, o homem vivia uma pré-história, então quer dizer que os povos ágrafos, ou seja, aqueles que não dominam a escrita, que não utilizam a escrita, eles não fazem parte da história até hoje. Quer dizer, então, que esses povos não seriam importantes para a história, não possuiriam uma, Então, vejamos o seguinte, Todos os povos têm história. Como um grande historiador já falou uma vez, tudo é história. A história tem como principal fonte de pesquisa o ser humano e todas as relações que esses indivíduos desenvolveram ao longo do tempo, Assim como a pré-história, os termos Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea são termos criados, pelo homem da modernidade para tentar estudar e compreender melhor, a história dos nossos antepassados. No entanto, vale frisar que esses termos, eles levaram em consideração apenas acontecimentos relacionados aos povos europeus, que é também outra crítica que se faz a essa periodização tradicional da história. Conforme a gente vai vendo ao longo das aulas, e vamos discutir isso também mais à frente, os marcos, que definem essa periodização da história, se tratam apenas de acontecimentos que envolvem os povos europeus, ok? Então, nós utilizamos esta periodização apenas para fins didáticos, certo? Então, como eu disse, os povos que viveram no passado, eles possuem a sua própria história, independente de usarem ou não a escrita. E esse tem sido um tema recorrente nas provas e é importante deixar anotado aí. Então, se a gente está falando de um povo que não tinha escrita, como é que a gente vai estudar então a pré-história? Se não havia nem foto, nem pinturas. Então, a partir de que a gente vai estudar a pré-história? Então, é importante a gente lembrar, como eu disse anteriormente, que a história ela estuda o homem, o ser humano, e que ela busca a interdisciplinaridade, ou seja, ela vai pegar ali emprestado
conhecimentos da antropologia, da arqueologia e da paleontologia, por exemplo, né? Até mesmo um dente encontrado pode ser utilizado como fonte histórica. Então, todos os vestígios que o homem deixou pelos locais onde ele passou é uma fonte histórica, não apenas, né, aquelas fontes que nós estamos mais acostumados a ver, que geralmente são documentos escritos, fotos, né, enfim. Então, como eu disse, todos esses vestígios, eles nos ajudam a entender como é que viviam essas sociedades do passado e aos poucos a gente monta o quebra-cabeça, né? Que é a compreensão de como eles se relacionavam, como eles viviam, né? Como era a religiosidade deles, a relação desses homens com a natureza, né? E esse estudo vai nos permitir ter uma compreensão melhor dos acontecimentos do nosso cotidiano. É por isso que a história é tão importante. Aqui, né, antes de dar as principais características sobre as fases, né, em que a gente pode dividir o estudo da pré-história, nós vamos falar um pouco, né, sobre a divisão desse período, certo? Então, lembrem-se o seguinte, nós estamos estudando um dos períodos mais longos, né? Ele tem aproximadamente 3 milhões de anos. Então, como eu falei agora há pouco, né? Não dá para a gente estudar tudo o que aconteceu com os seres humanos dentro desse período. Apenas alguns fatos pontuais, né? Que são recorrentes nas provas. Então, a gente vai estudar aqui, né, a divisão da pré-história em 3 fases: paleolítico, neolítico e idade dos metais. Isso não quer dizer, em momento algum, que um belo dia o ser humano acordou e disse: estou vivendo no neolítico. Não. Nós estamos falando de processos históricos que aconteceram durante vários e vários e vários séculos. Eles foram acontecendo e os seres humanos foram lá vivendo as suas vidas. Essa divisão a gente utiliza apenas a fim de facilitar a nossa compreensão, né? Nós, enquanto homens da modernidade, né? Sobre esse passado, ok? E aqui nós vamos ver as principais características de cada um desses períodos. Então, vamos começar aqui pelo período paleolítico, né? Então, a divisão histórica de tempo que se dá a essa época é de 2,5 milhões de anos antes de Cristo até 10 mil anos antes de Cristo. Muito tempo, né? Então, vamos ver aí quais são essas principais características dessa fase da história do homem. Então, nesse período, a gente vai ter o uso da pedra como ferramenta, né? Geralmente, os primeiros hominídeos utilizavam essas pedras, né? Lascavam elas uma na outra e utilizavam para raspar a carne dos ossos dos animais. A gente vai ter uma das descobertas, né, mais importantes desse período, que foi o domínio do fogo, certo? Que mudou a vida dos seres humanos. Foi a partir daí que eles viram que o fogo podia protegê-los de animais selvagens, do frio, do ataque de animais e até de outros grupos humanos. Além disso, nesse período, os seres humanos, eles sobreviviam basicamente da caça e da coleta de vegetais. Lembrando que nessa fase aqui, né, os seres humanos viviam no continente africano. E na próxima aula, quando a gente for falar sobre como o homem saiu do continente africano,
até chegar à América, nós vamos ver mais detalhes sobre a origem dos primeiros hominídeos. Então, voltando aqui para o conteúdo, né? Além de viver da caça e da coleta de vegetais, esses seres humanos, esses hominídeos, né? Eles eram nômades, ou seja, eles não possuíam uma moradia fixa. Eles se estabeleciam em um local perto da água, da comida, e quando esses recursos se esgotavam, eles iam embora. Além disso, a gente vai ter também nesse período as pinturas rupestres, né? As tintas utilizadas nessas pinturas eram geralmente produzidas com sangue de animais, raízes, né? Algumas folhas, carvão, né? A gente vai ter muito uso da cor vermelha. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma imagem. E existe uma discussão muito grande acerca da função dessas pinturas, né? Não dá para a gente saber o que é que essas pessoas que deixaram esses registros estavam pensando na hora em que elas fizeram esses desenhos. Dá apenas para a gente tentar interpretar o seu significado. Isso também é uma informação importante que vale deixar anotada. Então, acredita-se que elas poderiam ser utilizadas como formas de comunicação, como registro de acontecimentos do cotidiano, como a gente vai ter cenas de nascimento, de morte, de caça de animais, né? de chegada da chuva. E também para fins ritualísticos, né? Acredita-se que as formas abstratas poderiam estar ali relacionadas, né, a algum ritual praticado por esses povos. E a gente tem aqui duas imagens de pinturas rupestres onde a gente vê, né, essas cenas do cotidiano, né? São cenas, aqui a gente pode ter uma cena de caça. E aí a gente vem aqui para o período neolítico, né? Então, dá-se esse período aí a datação de aproximadamente 5.000 até 3.000 anos antes de Cristo. É bastante coisa, né? Então, nesse período, ao contrário do Paleolítico, onde o homem era nômade, a gente vai ter o início do processo de sedentarização dos seres humanos. Lembrar que esse processo de nomadismo até a sedentarização demorou aí vários séculos, né? Durante esse período aconteceram várias mudanças na vida dos seres humanos que permitiram que esse processo acontecesse. Então, a partir daqui, o homem vai deixar de não ter uma moradia fixa para morar em um único lugar, certo? Isso porque nós vamos ter um evento que ficou chamado de Revolução Agrícola, que foi justamente a descoberta da agricultura. Acredita-se que, através da observação da natureza, né, observando que quando se jogavam restos de frutas, né, e de outras plantas, nasciam outras arvorezinhas, outras plantinhas. E aí, né, o homem começou a desenvolver essa atividade. Então, se agora eles tinham como plantar o seu alimento, ele não precisava mais ficar se deslocando de um local para outro em busca de alimentação. E isso vai contribuir também com a domesticação dos animais, que facilitou bastante a alimentação das comunidades de seres humanos. Isso porque, agora que o ser humano sabia, né, permitiu que o animal domesticado ficasse ali próximo à sua casa, ele não precisava ficar saindo para caçar. Ele podia permanecer mais tempo ali ao redor da sua comunidade. E foi assim, né, que aos poucos foram surgindo as primeiras
tribos e depois as primeiras cidades, como a gente vai ver, né, no próximo slide. Então, a gente vai ter o surgimento dessas primeiras aldeias e cidades e, aos poucos, o homem vai começar a fabricar instrumentos, ferramentas mais complexas. Agora, né, ao invés de utilizar apenas objetos de pedra lascada, eles sabiam fazer lanças, sabiam polir as pedras e afiar com mais eficiência, né? E aí a gente vai ter o início do processo de divisão do trabalho dentro das aldeias. Então, ó, um grupo ia cuidar das questões religiosas, outro grupo sair para caçar, e aos poucos a gente vai ver o nascimento da hierarquia social dentro dessas primeiras comunidades de seres humanos, ok? E aí uma atenção especial aqui para esse surgimento das primeiras aldeias e cidades. A maioria delas vão se localizar próximos a rios, eram cidades fluviais. E essas civilizações, né, vão dar a origem à Mesopotâmia, aos egípcios, que nós iremos estudar mais à frente. Então, aqui eu tenho uma imagem que representa muito bem esse processo de sedentarização dos seres humanos. Então, a gente vai ter aqui a domesticação de animais, a fabricação de cerâmica, que foi outra mudança muito importante desse período, porque a partir de agora, né, a cerâmica era utilizada para armazenar e cozinhar os alimentos, certo? A gente vai ter a agricultura, a fabricação de tecidos, então as roupas aos poucos foram se tornando mais, né, complexas e mais usuais, e isso vai favorecer com que esses hominídeos vão perdendo a maioria dos pelos que cobriam o seu corpo. E a gente vai ter, né, depois dessa fase aí, o período que nós chamamos de Idade dos Metais, certo? Esse é um período bem curtinho se comparado aos outros, porque ele vai de 3.000 até 1.000 anos antes de Cristo, aproximadamente. Então, nessa fase, né, da história, o homem já havia começado a se estabelecer em pequenas comunidades e ele vai aprender o domínio da metalurgia. Eles aprenderam a dominar o trabalho com cobre, o bronze e o ferro. E a partir daí, fabricaram ferramentas. Entre elas, a gente vai ter artefatos domésticos, como potes e copos, por exemplo, armas de caça, como lanças e machados, que eram mais afiados, duravam mais tempo do que aqueles que eram feitos de pedra, certo? Tornaram também a caça uma atividade mais eficiente. E aí a gente vai ter também as armas de guerra, né? As comunidades, elas vão começar a lutar entre si. Então a gente vai ter a fabricação de espadas e escudos, o desenvolvimento da arte com as estátuas, as máscaras, né? E também de ferramentas agrícolas como enxadas e arados, que vão permitir que a produção de alimentos cresça. Consequentemente, vai haver um excedente. O que é o excedente? É a sobra. E essa sobra vai ser utilizada nas primeiras relações comerciais entre as cidades. Ok? E, né, conforme essas comunidades foram crescendo, foram se desenvolvendo, foram se hierarquizando, vai surgir a necessidade de fazer registros. E a gente tem aqui um marco, né, histórico que daria início à Idade Antiga, que seria o surgimento da escrita, ok? Então, essas foram
as principais características desse período, né, da pré-história. Eu agradeço a todos vocês que assistiram essa aula até aqui. Eu vou deixar o material para os alunos do curso lá no Google Sala de Aula, ok? E qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Espero que você tenha aproveitado bastante essa aula. Para mais conteúdos como esse, deixe o like, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!